Bom dia, queridas e queridos, amados do Senhor. Que a graça e a paz esteja com vocês, né? Aonde quer que vocês estejam. Nessa manhã, eu venho trazendo uma mensagem nesse lugar lindo aqui, maravilhoso, cheio de plantas que eu amo. E fica em Maceió. E eu tava procurando um cantinho aqui na casa, né? Pra passar esse vídeo para vocês. Não tem nada melhor do que a gente estar na natureza, né? E você entra em conexão com Jesus, não é verdade? E eu gosto muito de plantas. E nessa manhã eu venho trazer uma mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Fica em Eclesiastes, capítulo 9, e versículo 17 e 18. É uma palavra extraordinária da parte de Deus que eu venho nessa manhã trazer para nós, tá? Diz assim: as palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Eu acho maravilhosa essa passagem, essa mensagem, porque nos ensina algo precioso da parte de Deus. Muitas vezes precisamos ter um equilíbrio que só Deus dá, não é verdade? E em algumas situações, de repente, da minha vida, da sua vida, acontece da gente querer falar, da gente querer reivindicar algumas coisas, mas diante desse tempo que o Senhor tem trabalhado na minha vida, eu tenho visto que a melhor forma da gente responder qualquer coisa é ficando em silêncio. A gente só fala quando Deus permite, não é verdade? Então, quando a gente está numa situação onde alguém quer falar muito, sabe? Ou quer, assim, sempre oprimir você de alguma forma, de alguma maneira, deixa essa pessoa falar, né? Se alguém tiver, de repente, falando mal de você, ou vendendo, comprando você, você também fica calado, porque tudo que você faz, né, na dispensação do Senhor, Ele tá vendo. E aí, Deus, Ele cuida da nossa vida de uma forma tão tremenda que não precisa você estar se explicando tanto. Tem horas, claro, que é necessário, mas com sabedoria, como o Senhor ensina aqui, porque Ele diz que melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. As armas de guerra são as palavras que a gente pode falar, né? De repente a ira pode fazer com que a gente fale besteira, né? A raiva pode fazer com que a gente desça da nossa calma. Somos falhos, né? Mas o Senhor, Ele coloca uma direção sempre no nosso coração e na nossa mente. Então, quando você se vê numa situação dessa, vá para a palavra do Senhor, que Ele vai te ensinar, Ele vai te dar a calma que você necessita, que eu necessito. Cada dia mais que eu entro na Bíblia e leio um pedacinho e renovo minhas forças nessa palavra tão preciosa, eu tenho aprendido muitas coisas e muitas vezes a gente não sabe que tem tanta preciosidade aqui dentro dessa Bíblia, né? Muitas vezes a gente não consegue por conta do tempo, da preguiça, é tanta da coisa, né? Mas o Senhor, Ele fala profundamente ao nosso coração. Ele pede que a gente fique em silêncio, né? Para que escutemos a voz dEle, que Ele é a sabedoria. E Ele fala dentro do nosso coração. Antes que eu venha falar, antes que alguém venha falar para você, Deus já te falou no teu coração há muito tempo.
Então, ele diz aqui que um só pecador destrói muitos bens, né? Então, uma só fala destrói muita coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar. E outra coisa, Deus sempre vai te justificar. Possa ser que hoje você não esteja com a explicação que você queria, mas Deus mais na frente vai te proteger, Ele vai usar pessoas para te livrar de toda a língua, né, que venha falar alguma coisa de você. Então, essa palavra de hoje, quando eu abri e eu li, eu achei maravilhosa. Assim, ela é uma palavra que traz um ensinamento para muitas situações, na verdade. Então, cada um deve ter alguma preocupação voltada a isso. Então, muitas vezes, por você utilizar muito a emoção, você acaba se atrapalhando, né? Mas aí Deus pede para a gente usar a sabedoria, né? A mente, não é verdade? A gente tem que escutar a voz de Deus para que a gente possa agir da melhor maneira, para que a gente possa falar da melhor maneira, para que a gente tenha toda a direção divina para estar de acordo com a vontade de Deus onde você esteja, aonde você esteja, na sua casa, na sua igreja, né, no meio da família, no meio dos amigos, na sua faculdade, né, na sua, de repente, em em alguma roda de amigos, né? Temos sempre que buscar a sabedoria, não da gente, mas do Senhor, porque às vezes a gente quer fazer as coisas da forma da gente, e aí acaba que a gente atropelando as coisas. E aí essa palavra, mais uma vez, eu vou ler aqui. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Muitas vezes tem gente gritando demais em cima de pessoas que precisam de um pouco mais de amor, um pouco mais de delicadeza, para que essas pessoas entendam o que aquela pessoa está falando. Nem todas as vezes o falar alto, né? Como a gente pensa, resolve muitas coisas. A gente tem que falar brando, porque Deus, ele é tranquilo, ele é brando. Eu não li a Bíblia inteira, mas eu vejo que na Bíblia você não vê Deus gritando com ninguém. Você não vê Deus usando da sua autoridade assim. Muitas vezes você até, por conta de algumas coisas, você tem certa autoridade. Mas quanto mais a gente fala brando, quanto mais a gente fala manso, quanto mais a gente respeita o limite do outro, a gente faz com que o outro entenda o que a gente quer falar, né? Então eu amei essa palavra que o Senhor colocou para a gente conversar hoje, nessa manhã, né? E ainda mais aqui, nesse cantinho maravilhoso, nesse ar bem tranquilo, com essas plantas maravilhosas aqui em Maceió. Eu gostei muito, muito, muito dessa palavra nessa manhã. Eu deixo aqui um beijo para vocês, né? E que Deus dê essa sabedoria dele para mim e para você, para que a gente consiga agir sempre da melhor forma que ele deseja, não a forma que a gente deseja. Um beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor.